Hiperplasia. Conceito: no organismo verificam-se formas de crescimento celular controlada e não controlada. A hiperplasia, metaplasia e displasia são exemplos de crescimento controlado, enquanto que as neoplasias correspondem às formas de crescimento não controladas e são denominadas na prática de tumores. A primeira dificuldade que se enfrenta no estudo das neoplasias é a sua definição, pois ela se baseia na morfologia e na biologia do processo tumoral. Com a evolução do conhecimento, modifica-se a definição. A mais aceita atualmente é: neoplasia é uma proliferação anormal de tecido que foge parcial ou totalmente ao controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação, com efeitos agressivos sobre o hospedeiro. Comportamento biológico das células normais. As células normais coexistem em harmonia histológica, citológica e funcional. O crescimento celular normal corresponde às necessidades específicas do corpo e é um processo cuidadosamente regulado. Em relação à proliferação celular, as células normais são classificadas em 3 categorias de crescimento celular: estáticas, que não se dividem, deixam de se dividir após o período pós-embrionário, quando levadas ou destruídas, não podem ser substituídas. Exemplo: células nervosas. Expansivas, em repouso, temporariamente interrompem a sua replicação ao atingir suas dimensões normais. Podem voltar a ingressar no ciclo celular e se dividir em períodos de necessidade fisiológicas. Exemplo: células do fígado, rim e glândulas endócrinas. Renováveis, que se dividem continuamente. Apresentam o mais elevado nível de atividade reprodutora. Têm duração de vida finita e se replicam continuamente para substituírem as células que morrem. Exemplo: células epiteliais da mucosa gastrointestinal e células sanguíneas. O ciclo celular é um processo complexo, do qual ainda não se conhecem todos os detalhes, e está dividido em 2 partes, intérfase e mitose. Na intérfase ocorre a preparação da célula para a divisão, aumento da massa celular, síntese do RNA e de proteínas e duplicação do DNA. Ela está subdividida em 3 partes: fase G1, fase S e fase G2. Na mitose ocorre a divisão celular propriamente dita, estando subdividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Geralmente, a célula permanece em repouso ou quiescente, a fase G0, até receber um estímulo que desencadeie o início do ciclo celular, atendendo às demandas do organismo. Existem substâncias intracitoplasmáticas que controlam os mecanismos que regulam o contato e a permanência de uma célula ao lado da outra, área pouco conhecida da biologia molecular. Acredita-se que o crescimento celular seja controlado por restrições à mitose impostas por estímulos reguladores que agem sobre a superfície da célula, inibição por contato, e por diminuição da produção ou disponibilidade de certos fatores de crescimento. Os padrões de crescimento celulares não neoplásicos conhecidos são de acordo com hipertrofia, consiste em aumento do tamanho da célula que ocorre devido ao aumento da carga de trabalho, estimulação hormonal ou compensação diretamente relacionada com a perda funcional de outros tecidos. Pode ser fisiológica, em indivíduos que praticam musculação com carga regularmente apresentam aumento de massa muscular, ou patológica, espessamento do miocárdio no ventrículo esquerdo secundário ao maior esforço para bombeamento do sangue em indivíduos com aumento da resistência vascular sistêmica, por exemplo.
Hiperplasia, aumento localizado e autolimitado do número de células de um órgão ou tecido, sendo que estas permanecem normais na formação e na função. Pode ser fisiológica, quando os tecidos são estimulados à proliferação para atender às necessidades normais do organismo, exemplo, glândulas mamárias durante a gestação, ou patológicas, quando o crescimento celular se deve a um estímulo excessivo, exemplo, hiperplasia endometrial estimulada por excesso de estrógenos. Caso o estímulo cesse, cessa também a proliferação celular. Metaplasia, processo proliferativo de reparo em que o tecido formado é diferente do original. Os desvios morfológicos que ocorrem conferem melhor proteção aos tecidos e mantêm a filiação embrionária dos tecidos original e metaplásico. As características celulares e arquiteturais do tecido formado são normais. É reversível quanto cessam os estímulos que a provocam. Exemplo, substituição do epitélio coluna pseudoestratificado por epitélio escamoso estratificado nos brônquios dos fumantes. Displasia, alterações de forma e tamanho ou organização e substituição por um tipo celular menos maduro nas células adultas, geralmente associada a um estímulo externo, radiação, inflamação crônica e etc. Pode ser revertida com a cessação do estímulo. Estudos sobre displasias em colo uterino observaram que, neste caso, as alterações progressivas nas células poderiam culminar com o aparecimento de neoplasias. Já o padrão de crescimento neoplásico é caracterizado por presença de massa tecidual anormal que se expande para além dos limites do tecido e não consegue cumprir a função normal das células daquele tecido. As neoplasias apresentam padrão de funcionamento alterado, não atendem aos mecanismos reguladores do organismo e possuem mobilidade anormal. Podem ser classificadas como benignas ou malignas. O câncer é uma neoplasia maligna.